Hoje nós temos descanso e cuidado. Bênção. Ok? Marcos 4, 35 a 39, fala assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é? Quando uma terrível tempestade deixou os discípulos certos de que iriam morrer, eles esqueceram de um fator muito importante. Jesus estava no barco e lhes tinha dito que eles iriam para o outro lado. E aquilo que ele disser sempre acontecerá. Quando eles, por fim, acordaram Jesus, ele se pôs em pé, acalmou o vento e o mar, e tudo se transformou em completa calmaria. Enquanto os discípulos estavam assumindo o controle de sua situação, Jesus estava dormindo. Mas quando eles lançaram o cuidado de si mesmos sobre ele, ele tomou conta de tudo e eles puderam descansar. Isso é verdadeiro em todo o tempo. Se nós estamos assumindo uma responsabilidade, não significa que devemos nos sentir os donos da situação. Somente Deus é suficientemente grande para assumir o controle de tudo. Este princípio funciona da seguinte maneira. Da seguinte, eu sei, maneira é com o pastor Roberto. Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, Guerra, é quando o Senhor diz para eles que eles são tímidos, ou o que o Senhor está dizendo para eles é que eles têm uma fé, homens de pequena fé, sim, ou uma fé tímida, ou tímidos na sua fé. A gente poderia até interpretar isso. Né? Tímidos na sua fé não significa que ele não tenha fé, mas que ele não tem a iniciativa ou fica receoso de usar a fé que tem. Isso, né? com certeza. Então, muitas vezes, a pessoa ela é tímida, isso não quer dizer que ela não tenha habilidades e capacidades. Ela tem, ela só tem dificuldade de colocar isso para fora. De aplicar, né? De aplicar que já tá aquilo, dentro dela, porque né? é isso que a timidez faz. Com ela certeza. Trava, não é por falta de capacidade, mas sim por falta de uma coragem ou uma motivação, sim, algo que realmente empurra a pessoa para frente. Com certeza. Então, o que me chama a atenção nesse texto é exatamente como Jesus chama os discípulos no final, depois que tudo está resolvido, né, de tímidos na sua fé, ou uma fé tímida, uma fé que não gerou o resultado que teria que gerar. Agora, qual seria a aplicação dessa fé na vida dos discípulos? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você pensasse. O que os discípulos poderiam fazer ou deixar de fazer para que realmente eles exercitassem a fé ou não fossem tímidos, né? Então, no meu ponto de vista, não era simplesmente dar ordem ao vento para que o vento se acalmasse, porque isso eles nem sabiam que Jesus podia fazer. Com certeza. Isso não é verdade? Porque eles viram e falam assim, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, eu creio que o nível de fé que Jesus requereu de seus discípulos não era esse nível de fé para acalmar a tempestade, acalmar o vento, porque esse
Os discípulos não tinham mesmo, porque eles não tinham ideia de que aquilo podia acontecer. E esse é um dos grandes momentos em que Jesus demonstra o poder dele, o poder que ele tem sobre as forças da natureza. Com certeza. Né? Então, nós temos 2 episódios interessantes dos discípulos no meio do mar. E em todos 2, Jesus demonstra o poder que ele tem sobre as forças da natureza e sobre as leis da natureza. Uma deles é esse, nitidamente, quando o mar e o vento lhe obedecem. O outro é quando ele anda por sobre as águas. Isso, né? Em todos os 2, ele está demonstrando que ele tem poder sobre a natureza. Aliás, foi ele quem criou, não é? Então, ele criou e ele tem poder e domínio sobre isso. Então, aonde que seria a fé? Né? Qual seria o momento em que eles deveriam demonstrar a fé? A fé, então, ela vem em cima de algo que já foi liberado e algo que já foi dito e estabelecido. Porque se eu já tenho uma palavra, aí cabe a mim acreditar ou não acreditar. Se eu acredito, eu vou ficar exercitando a minha fé, porque eu creio e aí a minha fé me leva, né, a ver aquilo que foi dito se realizar, mas já foi dito. Sim, né? Com certeza. Então, nesse momento, eu creio que a fé que Jesus esperava de seus discípulos era a certeza de que eles não iam perecer. Porque Jesus diz de uma maneira muito clara de que eles iam para o outro lado. Então não importa o que vai acontecer no meio do caminho. Jesus disse que vai para o outro lado. Então, vai chegar. Vai acontecer. É lógico, a promessa eu creio que aí sim, a incredulidade nesse sentido. Ou não perceberam ou não deram uma importância a uma palavra que foi dita pelo Senhor. Então, quando ele diz, vamos para o outro lado, significa, nós vamos sair daqui e nós vamos atravessar e nós vamos chegar lá. O que vai acontecer no meio do caminho? Não interessa. O que importa é que ele vai chegar. Então, aí sim, há uma palavra liberada e há um exercício de uma fé, porque eu creio no poder da palavra. Tremendo, né? Glória a Deus. Esse texto é maravilhoso. Acreditar que o vento ia fazer o barco andar mais rápido. Por que não? Chegar mais rápido. Chega mais rápido. É tremendo. A nossa irmã que sempre nos acompanha todos os dias aqui, a irmã Célia, manda um abração pra gente. Né? E ela pede. De onde que ela é. Nós ficamos conhecendo essa cidade pela participação dela. Dela, né? Foi. Mas Currais Novos fica bem pertinho de Natal. Então fica na região metropolitana de Natal. Ok. O pastor Rogerinho conhece. Ore para os meus familiares e saúde de todos. Emprego meu filho, esposo. Causa na justiça, o vício do esposo no cigarro, né? Ok. E abençoando todo a Rede Super, né? E a nós também. Muito obrigado, viu, irmã Célia? Nós vamos orar e apresentar aqui ao Senhor o seu pedido. Temos uma pergunta aqui, Rogério, que essa é interessante, DDD 24, e ele coloca assim, o Tiago. Olá, pastores, graça e paz. Gostaria que me tirasse uma dúvida. Existe uma pessoa na igreja que já é convertida há muitos anos, só que não consegue largar do cigarro. Ela já fez de tudo, já jejuou, já orou, já rasgou seu coração perante o Senhor. É um parente dele e que ele ama muito. Agora vem a perguntinha. Se por algum acaso vier a falecer por algum dos males decorrentes do cigarro, isso seria um suicídio? Uma pergunta, né? Ou se ela não vir a falecer por algum desses males, mas morrer ainda dependente do cigarro, será salva? Aí é complicado, né? Desde já agradeço, Deus abençoe vocês, pastores. Duas coisas interessantes e a gente precisaria de um tempo maior, até mesmo para discutir a questão. Agora, na questão do suicídio, apesar dele saber que isso causa mal, isso não caracteriza o suicídio no ponto de vista que nós definimos o suicídio.
Porque se a gente definir isso como suicídio, a gente vai deixar, inclusive de acordo com o grande número de médicos, endocrinologistas, nutricionistas, até de tomar Coca-Cola. Não é? Por quê? Porque refrigerante é prejudicial à saúde e isso é provado cientificamente. Então, tomar Coca-Cola também seria um suicídio? Não é? Então, estou colocando isso para a gente ver o nível que a gente não pode colocar isso tudo no mesmo pacote, né? Ele sabe que faz mal, né? E o fato de saber que faz mal não ainda gerou nele a motivação necessária para que ele consiga passar por essa situação. Há vários aspectos aí na questão do vício. Tem a questão da abstinência, né, que é uma dependência do próprio organismo, por isso é que vicia. Né? Há o aspecto espiritual, porque existem espíritos envolvidos nessa questão, espíritos de aprisionamento, e aí uma assessoria de um bom trabalho de libertação ajuda e muito, mas há também um outro contexto muito interessante, Tiago, que é o contexto emocional. Eu já trabalhei e já ajudei muitas pessoas a largarem o cigarro. Inclusive, eu fui uma pessoa que fumei durante muito tempo. E eu fumava uma média de 30 cigarros por dia. E é muito interessante porque as pessoas perguntam, como é que você achava tempo para fumar 30 cigarros em média por dia? Porque eu comprava um pacote de 10 por semana. Então, 10 em 7 dias dá mais do que o máximo por dia. E você tirou a chaminé? Porque você tinha chaminé. Tinha a chaminé. Jogou ela fora. 30 por dia, a chaminé. Não, e o pior de tudo, Guerra, é que eu não fumava. Como eu era professor e dava aula de manhã, à tarde e à noite, normalmente eu dava aula nos 3 turnos, eu não fumava dentro de sala de aula. Então eu ainda tinha tempo fora de sala de aula, trabalhando em 3 turnos para fumar mais de 30 cigarros em média por dia. Mas num recreio de 20 minutos eu fumava 2. Debaixo de chuveiro mais 3. Eu entrava no banheiro com o cigarro aceso. Meu Deus. Era a primeira coisa que eu fazia. Quando eu acordava era acender o cigarro e a última coisa que eu fazia antes de dormir era apagar o cigarro. Então, era assim. Escravizante. Escravizante mesmo, literalmente. Agora, há uma questão muito interessante que é a questão emocional e que a gente precisa levar em consideração. Tem gente que tem o hábito, inclusive, de andar com o cigarro entre os dedos. E tem pessoas que, num processo de largar de fumar, ela não acende o cigarro, mas permanece com o cigarro entre os dedos. Por quê? Porque há uma compensação emocional no ato de fumar. E a pessoa precisa entender isso. Né? Agora, a questão de morrer fumando ou não fumando, se vai ou não para o céu, aí já é uma questão que ela não depende daquilo que nós pensamos ou deixamos de achar. Exatamente. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que sabe e testifica no coração de cada um se ele realmente é filho de Deus. Agora, fumar ou não fumar, falar mal do outro ou não falar mal do outro, ser mentiroso ou não ser mentiroso. Então, olha, nós teríamos um pacote muito grande, né? E aí não compete a nós julgar isso. Ok. Vamos lá, Guerra. Nós assumimos o controle. Ele descansa. Deus permite que nós possamos avaliar nossa situação. Então, nós assumimos o controle e ele descansa. Deus permite que nós possamos avaliar a nossa situação. Não é? Então, você tem que avaliar a sua situação. Né? Eu sei que Deus está no controle e tudo, mas tem momento que nós temos que ver qual atitude que nós temos que tomar. Por isso que ele chamou aquele pessoal de pouca fé. Porque ele já tinha dado a palavra que iam sair lá do outro lado. E aí nós temos os dois, como funciona esse princípio, né? Que a gente está falando e que o Guerra citou. Esse princípio funciona de 2 maneiras. A primeira maneira é quando nós fazemos,
né? Sim. E aí, se nós fazemos, Jesus pode continuar dormindo, não pode? Com certeza, uma boa. Ou tranquilo. Se eu estou assumindo o controle, eu não estou na dependência de Deus, tá certo? Então o controle é meu e aí eu dependo de mim, da minha força, do meu esforço, dos meus recursos. Eu não estou trazendo Deus para junto de mim como um parceiro. Sim. Por isso que é muitas vezes importante a gente ter essa visão da situação. Porque tem determinadas situações que mesmo nós estando na dependência de Deus, é nós que vamos ter que fazer, né? Então, é aquele negócio. O que tem que fazer, faz depressa. Né? Já tem coisas, né? Que é Deus que está no controle, mas eu tenho que fazer. Nós vamos ver, por exemplo, tem um episódio muito interessante que me veio aqui à memória, do último capítulo do livro de João, quando Pedro, de repente, resolve pescar junto com os discípulos. Jesus já havia ressuscitado, mas ainda não tinha subido aos céus. E aí ele vai, vou pescar, os discípulos, vou também, e aí eles vão pescar e não pegam nada. Quase chegando na beira da praia, né? Jesus estava na praia e vira para eles e fala para eles lançarem a rede de um lado e eles lançam a rede e vem. E é tão interessante que ali tem até a quantidade dos grandes peixes que eles pegam, né? 153 grandes peixes. Então, eles estavam de acordo com uma situação, mas agindo por conta própria. Em um determinado momento, Jesus chega e age em parceria com eles. Jesus diz, lance a rede. E eles lançaram a rede. Jesus poderia ter suprido sem mandar eles fazerem alguma coisa? Poderia. Tanto é que quando eles chegaram na praia, havia um foguinho, e nesse foguinho havia pães e haviam peixes. Já tinha. Então, Jesus já estava se antecipando, né, a necessidade deles. Então, eles chegaram com os peixes, mas na praia já tinha esperando por eles um foguinho, pães e peixes. Mas Jesus disse para eles, lance a rede, e eles lançaram. Agora, há uma questão muito interessante, que é a questão, Guerra, de avaliar a situação, que é isso que você coloca aí. Sim. Eu preciso saber quando é que eu tenho que agir na minha força, ou na força que o Senhor já me deu, e quando é que eu não posso fazer nada, que o melhor é cruzar os braços e ficar quietinho, quietinho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.